O que acontece é que tem muita gente se tornando evangélica sem ter nascido de novo. E muitas igrejas estão querendo crescer em número, encher as igrejas sem pessoas com experiência de novo nascimento. E o cristianismo não se torna cristão por adesão, por convencimento. Eu não consigo convencer ninguém com meus argumentos a se tornar cristão. Só tem um que pode fazer você se tornar cristão, se tornar crente, filho de Deus, nascido de novo, é o Espírito Santo. E se ele não entrar na sua alma, na sua vida, mediante a sua fé, ouvindo a palavra e a palavra entrar no seu coração, se isso não acontecer, você não nasceu de novo. Você é joio, você não é trigo, você não vai ver o reino de Deus. Mas eu sou membro da igreja, parabéns, mas você não vai ver o reino de Deus. Porque para ser cristão, para ser crente, discípulo de Jesus, só tem um jeito: se você nascer de novo. A Bíblia diz isso, o Senhor Jesus disse isso para um líder judaico que tinha conhecimento vastíssimo teológico, mas que não tinha experiência com Deus. E ele diz para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você nunca vai ver o reino de Deus. Você já nasceu de novo? Pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu tenho dúvidas. Eu até frequento a igreja, mas eu tenho dúvidas. Porque quem nasce de novo, irmãos, quem tem a experiência do sobrenatural, do receber Cristo, ele entrar na sua vida, a pessoa sabe. Eu não consigo explicar para você o que aconteceu comigo. Eu posso falar em linhas gerais da minha experiência de novo nascimento, mas no fundo da minha alma, eu sei que eu tive uma experiência com Deus, que Cristo entrou no meu coração. Você sabe, é um milagre se tornar crente. E só se o Espírito entrar na sua vida, e isso é pela fé. Deus trouxe você nesta noite aqui para que um milagre acontecesse na sua vida. E o milagre é o novo nascimento. Você nasceu um dia do seu pai e da sua mãe. E isso é o nascimento físico, carnal. Mas para você nascer espiritualmente, um milagre precisa acontecer, o Espírito de Deus entrar na sua vida. Deus trouxe você aqui nesta noite para te dar a oportunidade de, pela fé, viver esse milagre. E todos nós crentes, irmãos, Deus tem um chamado para nós, para viver esse sobrenatural na vida cristã no dia a dia, e viver para o louvor da sua glória. Viver as experiências que Deus tem para nós, essas experiências de fé. Eu gosto de contar o meu testemunho de conversão, de vida. Alguns aqui já conhecem, e eu quero concluir com essa palavra. Sou um homem da roça, nasci na roça, querida. Você nasceu na roça? Na roça, a roça mesmo. Você sabe o que é uma cacimba? Então nasceu na roça. Sabe o que é uma cacimba? Cacimba, já pegou água na cacimba? Sabe o que é um carote? Não sabe o que é um carote? Não sabe não. Você sabe o que é uma conga, minha filha? Já usou? Eu sou da roça. Onde tinha cacimba, a gente buscava água. Aqui no sertão da Bahia. E o meu pai morava naquela roça, a mamãe, os filhos. E a minha mãe ficava falando no ouvido do meu pai: precisa tirar esses meninos da roça e levar para a cidade para estudar. Esses meninos não podem ficar aqui na enxada puxando cobra para os pés. E era assim, minha irmã. E minha mãe falando, igual goteira no ouvido do meu pai: tira esses meninos da roça. A gente não era crente, a gente não conhecia a palavra de Deus. Não tinha ideia do que era a Bíblia. Foi na igreja para ser batizado, para não morrer pagão. Já ouviu essa frase? Para não morrer pagão. E era assim. Mas a gente não conhecia os propósitos de Deus, os planos de Deus. E finalmente papai vendeu aquilo lá. Tinha umas vaquinhas, plantava milho, feijão. Vendeu lá e fomos para outra cidade, para botar gente na escola para estudar. Só que chegou lá, papai perdeu tudo. Perdeu tudo. Ele era um homem da roça, não sabia com a cidade. Ele fez negócio com o banco, perdeu tudo. Zerou. 6 filhos, só não foi a casa que ele tinha comprado para a gente morar. Papai foi procurar um emprego, ele não tinha leitura. Papai arrumou um emprego para ganhar menos de um salário mínimo. E aí meu pai começou a beber. E chegava bêbado em casa. E em quem ele colocava a culpa? Na minha mãe. A gente está assim porque você ficou falando para a gente vir para a cidade. Perdemos tudo. E ele só bebia. Papai ficava bêbado na frente de casa e os crentes passando para a igreja batista, e ele ficava xingando os crentes. A gente morria de vergonha no interior. Era assim, final da tarde, ele bêbado, domingo. E a igreja batista na nossa rua.
E ele ficava lá falando dos crentes. E a minha mãe não sabia onde botar a cara. E a gente tudo com vergonha. E o meu pai, a gente sofria muito. Ganhava pouquinho, 6 filhos. Comprava esse negócio chamado conga, furava, a gente botava um papelão dentro. Aquelas calças tergal, azul marinho, que era o fardamento, né? O uniforme. A gente não podia nem crescer, nem aumentar o pé. Aquela calça ia, a mamãe desmanchando a bainha. E aquela conga furava, o dedo ficava para fora. Usei muita roupa usada. Eu era casei em Belo Horizonte e eu ainda tinha camisas que um amigo meu, porque eu me converti. Aí tinha que ir na igreja de manhã e de noite, de um meio de semana, e eu não tinha roupa. Eu entrei e eu fiquei preocupado, como é que eu vou à igreja? E pode ir de manhã com a mesma camisa, com a camisa da noite? Aí esse irmão que trabalhava lá no Banco do Brasil, ele me deu umas roupas usadas para eu poder ir para a igreja. Que era muita exigência, a gente todo domingo na igreja não tinha roupa. A única calça que eu tinha que eu ia para a escola. Aí tinha um vizinho lá, trabalhava no Banco do Brasil, ele me deu uma calça jeans. Muito pobre. Mamãe fazia um cozido de mamão verde, fritava 3 ovos e botava assim na mesa. Eu comi muito cozido de mamão verde com ovo. A mamãe estava sofrendo tanto que um dia ela se ajoelhou do lado do fogão de lenha. Sofria muito com meu pai e a minha mãe. Meu pai bebia, ele ficava transtornado. Minha mãe chorava, ela se ajoelhou do lado. Como é o nome da irmã? Noemi. Irmã Noemi, minha mãe sofria tanto. Ela se ajoelhou do lado do fogão de lenha, botou os braços para cima, assim para o céu, e dizia assim: Deus, me mata, eu não aguento mais sofrer. Oh Deus, eu não quero mais viver não. Eu pequeno, eu tinha lá uns 8 anos, 9 anos. Eu me ajoelhei do lado da mamãe e falei assim: ô mamãe, não morre não. Ô Deus, não mata a mamãe não. A gente precisa dela. Ô mamãe, não fala assim não. Ô meu filho, eu não aguento mais sofrer. Na minha rua morava uma velhinha chamada Dona Fia, da igreja batista. Ela tinha mais de 80 anos, cabelo branquinho. E ela andava assim. Ela saía, parece 4 horas da tarde de casa para chegar às 7 da noite no culto. O pessoal dizia que ela era mais velha do que o rascunho da Bíblia. Mulher simples. Ela parava na frente da casa das pessoas e ela orava. Um dia ela parou na porta lá de casa. Deus mandou aquela mulher. Assim no interior, o pessoal fica na porta, a mamãe estava na porta. Aquela mulher parou. Hoje eu sei que ela orou com a mamãe. E ela ensinou um versículo da Bíblia para a mamãe. Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A mamãe guardou aquela palavra e passou a repeti-la em casa. E eu perguntava: mamãe, que isso? Ela falava assim: é a palavra de Deus, Dona Fia falou que é bom para nós. Outro dia ela passou lá em casa e ensinou o 3,16, o João 3,16, que ele nos amou de tal maneira. Isso era uma novidade. E a mamãe falava isso. Que é isso, mamãe? Palavra de Deus, Dona Fia falou que é bom para nós. Um outro dia Dona Fia passou lá e deu uma Bíblia para a mamãe, faltando um monte de páginas. Eu acho que só tinha um texto da Bíblia, mas ela marcou lá no Salmo 23. Mamãe, pouca leitura, uma mulher da roça, 4ª série na roça. Papai saía para o trabalho, mamãe abria aquela Bíblia, faltando tanto de páginas, lá no 23. E começava: o Senhor é meu pastor. Ela levava 30 minutos para ler o Salmo 23. E a gente rodeadinha ali. Mamãe, que livro é esse? Mamãe não, manhinha, que livro é esse? Que lá a gente chama manhinha. Manhinha, que livro é esse? É o livro de Deus, meu filho. Dona Fia falou que é bom para nós, que vai ajudar a gente. Desculpa, irmãos, porque eu não estou pregando aqui, eu não estou contando uma história. Eu estou abrindo meu coração para vocês, do momento que eu vivi, um momento mais extraordinário que eu vivi na minha vida. Aquelas 2 sementinhas que entraram lá em casa, o 23:1 e o 3,16. Papai chegou de novo, bêbado, lá em casa. Uma sexta-feira à noite. Deu 6, deu 7 da noite, ele não chegava. Significava que ele ficou bebendo. Aquela noite prometia. De fato, ele chegou fazendo arruaças lá em casa.
E aí eu vi minha mãe se ajoelhar do lado do fogão de lenha. E eu pensei, ela vai pedir para morrer. Eu vou lá pedir a Deus para não fazer isso com a mamãe. Aí ela se ajoelhou, me ajoelhei junto. A mamãe levantou as mãos para os céus e dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu entrei nesse auditório hoje usando uma camiseta que estava escrito: o Senhor é meu pastor. Essa mensagem é a semente da vida para minha família. Ela orava: o Senhor é meu pastor. Ela não sabia orar, ela só sabia falar: o Senhor é meu pastor. E eu falando com ela, a gente ficou uns 3, 4 minutos juntos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ela falou: meu filho, a gente vai vencer, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Essa mensagem, pastor Miguel, é a minha vida. Todo mundo pode desistir da Bíblia, todo mundo pode, eu não posso. Eu creio na palavra, eu creio em Jesus, não é porque eu aprendi, estudei num seminário, teologia, alguém me disse num livro. Eu creio na palavra de Deus, porque a gente viveu lá em casa o poder desse evangelho, dessa palavra tremenda. Ninguém, lá em casa nós não podemos, todo mundo na face da terra pode desistir de Jesus e da Bíblia. Eu não posso, eu e a mamãe não podemos, nem meus irmãos. Ano passado ela estava lá em casa, a mamãe tem 81 anos. E ela falou assim, a gente tomando um chá na varanda, ela falou assim: meu filho, eu sei que você trabalha tanto, vai para aqui, para colar, mas deixa eu falar uma coisa com você. Eu sei que você sabe mais conhecimento que eu, mas deixa eu falar uma coisa com você. Não se iluda com nada, não. A coisa mais importante da vida da gente é orar e meditar na palavra e ler a Bíblia. Não se iluda na vida. Cheguei aos 14 anos de idade e eu fui a primeira vez na igreja batista. Aquela noite, 4 de janeiro de 1984, foi a noite do meu novo nascimento. Jesus já vinha preparando meu coração com todo aquele contexto. E o pastor naquela noite pregava, querido pastor Edson Queiroz, de saudosa memória, de 1º de Santo André, pregava na igreja numa conferência. E naquela noite, a igreja lotada, não tinha lugar para ninguém, interior assim, a igreja cheia, um templo grande, cheio. E eu consegui um cantinho lá, no fundo. E aquele moço pregava, e chegou um momento que eu só enxergava ele, não enxergava mais ninguém. Era como se tivesse ele e eu somente naquele lugar. E ele pregava de uma forma que eu pensava: alguém contou da nossa família para ele. E um momento que ele disse: você precisa parar o carro da sua vida, descer do banco do motorista, sentar no banco do carona e entregar a direção do seu carro, da sua vida, para Jesus. E ele perguntou: quantos dessa noite querem fazer isso? Aquele menino de 14 anos, sofrido numa casa que passava muitas lutas. Naquela noite ele colocou a fé dele em Jesus. E o Espírito de Deus entrou na minha vida. E eu experimentei algo que eu nunca tinha vivido. Eu me converti, eu nasci de novo. Cheguei em casa naquela noite, me ajoelhei no quarto e disse: Senhor, Deus, eu não sei como é que é o caminho, para onde que vai, mas eu vou te seguir. Me mostra que eu vou. A igreja me deu a Bíblia, quem ia à frente ganhava uma Bíblia, se convertia naquela conferência. Eu comecei a ler a Bíblia. E já li inúmeras vezes a Bíblia toda. E nunca mais a nossa família foi a mesma. Meu irmão se converteu naquela conferência. A mamãe se converteu em casa, mas não podia ir na igreja. Papai deu fim naquela Bíblia. E os anos se passaram. Eu fui para Belo Horizonte estudar lá com 18 anos. E um dia, meu irmão me ligou e falou para mim: o papai vai ser batizado mês que vem. Visitei mamãe no final do ano passado, olhando as fotos lá com ela. Eu peguei a foto do pastor batizando meu pai. Falei: mamãe, essa foto é um milagre. Essa foto testifica o poder e a glória de Deus. Eu levei essa foto, está comigo lá em Brasília, no Rio de Janeiro. Meu pai morreu com 86 anos. O pastor Fabrício pregou. Foi um dos pregadores. Ele e o pastor Samuel, o pastor Jamil foram lá me dar um apoio.
Os 3 pregaram, um culto lindo. A Igreja Batista lá em Jaguaquara, no interior da Bahia. Meu pai foi para o céu. Aquele homem grosso, difícil, bêbado, se tornou um leitor da Bíblia. Chegava lá com meus filhos, com os netos dele, e ele na varanda lendo a Bíblia. E um dia eu fiquei olhando para ele assim à tarde, no fim da tarde, ele lendo a Bíblia. E eu imaginando, esse mesmo homem estava um dia em pé na calçada aqui, bêbado, xingando os crentes. E hoje ele está ali sentado lendo a Bíblia. Porque lá em casa entraram 2 sementinhas, o 23:1 e o 3:16. E na minha rua tinha um anjo de Deus que mal conseguia andar, 80 e tantos anos, cabelo branquinho, só tinha um vestido, mas que era o anjo de Deus, um anjo que passava na frente das casas das pessoas e não perdia a oportunidade de viver os propósitos de Deus na vida dela com 80 e tantos anos. Aquela senhora não podia imaginar. Talvez outra na idade dela pudesse, para que eu sirvo na vida? Quando a gente conhece os propósitos de Deus, não tem idade, se é novo, velho, se tem 100 anos, ele vai sempre ter uma razão para viver, porque conhece os propósitos de Deus. E aquela mulher, meus irmãos, não imaginava que eu me converteria, minha família, meus tios, minha avó e tanta gente. Eu estou pregando hoje à noite aqui porque Deus é misericordioso. É porque na minha rua morava uma dona Fia, que orava e falava a palavra de Jesus.